Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Semana passada, na segunda-feira, quem estava aqui segunda-feira passada, levante a mão. Isso, então não deve ter sido muito ruim não, você voltou? Glória a Deus, certo? Bom, eu preciso conversar com você sobre as mudanças que precisam acontecer, ou seja, nós precisamos alcançar resultados, uma visão que tem o propósito de trazer para as pessoas resultados positivos. Entendemos que uma vida sem resultados, uma vida onde as coisas não acontecem, onde os fatos e os acontecimentos são sempre periféricos, eles estão sempre próximos de nós, nunca no nosso casamento, mas no casamento de um amigo, no casamento de uma amiga, nunca nos nossos filhos, mas no filho da vizinha, no filho de um parente, nunca nos nossos negócios, mas nos negócios de alguém muito próximo. Na verdade, o que grande maioria, ou a grande maioria das pessoas acabam provando, é simplesmente a possibilidade de serem narradores de histórias alheias, de milagres que sempre acontecem perto de você, mas nunca na sua vida. Histórias que sempre são contadas ou na segunda e terceira pessoa. Nunca sou eu, nunca é comigo. E pautado nisso, eu tenho buscado levar as pessoas a obterem seus próprios resultados segundo suas próprias réguas, ou estão preocupados com os resultados dos outros. Canalizamos nossa atenção, os nossos esforços e de criar um ambiente onde as coisas aconteçam na minha vida. É importante entendermos isso. Eu já falei isso algumas vezes, mas só para estabelecer essa introdução. Há um texto bíblico que diz que numa determinada ocasião Jesus visita Nazaré, a cidade onde ele cresceu. O texto diz que ele vai fazer a visita a uma sinagoga. E o texto também diz que Jesus não pôde fazer em Nazaré muitos milagres, a não ser alguns pequenos sinais. Quando eu me deparei com um texto que diz que o meu Jesus, o nosso Jesus, chega num local e nesse local ele não pode fazer alguma coisa, isso me deixou preocupado. Porque que tipo de local é este onde o poder de Jesus se limita? O que tinha em Nazaré que impedia que Jesus realizasse milagres? Será que há algum poder em Nazaré neutralizador? Será que a história que crescemos ouvindo do super-herói que ao visitar seu país de origem se depara com um produto, com um material que neutraliza seus poderes, como super-homem, a lidar com a criptonita? O que é que Nazaré tem que impede Jesus de realizar grandes coisas? Coisas aconteciam em Cafarnaum, Jericó, Naim, Betânia, Jerusalém. Os milagres aconteciam próximo a Nazaré.
Mas o texto diz que quando Jesus chega em Nazaré, ele fica impossibilitado de realizar muitas coisas. O que eu descubro é que Nazaré nutre um ambiente de incredulidade. Para Nazaré, Jesus é alguém que cresceu ali, é alguém que parece ser tão comum, tão normal, que não consegue despertar naquelas pessoas uma fé, um comportamento que fizesse com que seu poder fosse manifestado. Você acha que esse texto está distante demais de nós? Basta olhar algumas pessoas, basta olhar algumas famílias, basta olhar alguns negócios, onde parece que o milagre não pode acontecer naquela casa, não pode acontecer naquele casamento, não pode acontecer naquela igreja, não pode acontecer naqueles negócios. Mas o que tem na minha vida, na minha família, nos meus negócios? Por que é que as coisas não fluem? Por que é que eu sou mero narrador de milagres alheios? Porque talvez sua vida, seus negócios, sua história é Nazaré. Você criou um ambiente onde você é capaz de limitar o poder de Deus. Olha que coisa estranha. Falar que um ser humano é capaz de limitar o Todo-Poderoso. Isso é uma verdade, sim, não absoluta, mas uma verdade. Eu não posso limitar o poder de Deus na sua vida, mas pasme você, eu posso limitar o poder de Deus na minha vida. Eu não posso impedir o que Deus vai fazer na sua, mas eu posso impedir o que Ele vai fazer na minha. Eu preciso que venhamos entender isso. Por quê? Porque hoje muitas pessoas ficam confusas a olhar as coisas acontecerem, até mesmo na vida de gente que nem crente é. Que história é essa? Que história é essa de alguém que não professa a fé no Salvador, ter um estilo de vida, ter uma estrutura financeira, familiar, que é melhor que a nossa, que somos cristãos? Que coisa complexa! Pois é, talvez se você conhecesse um pouco do que é ganhar o mundo e perder a alma, talvez você fosse capaz de entender que pessoas podem prosperar sem Deus, ou sem o governo de Deus, mas não podem entrar no seu reino sem Ele, sem seu Filho. Precisamos dar uma olhada, por quê? Porque grande parte de nós, louvado seja Deus por isso, estamos em busca de uma coisa muito preciosa: resultados. Performance, uma performance extraordinária. Quem aqui quer viver o incrível, o sensacional, o extraordinário? Só quem está afim, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não está, eu respeito você. Louvado seja Deus por sua vida. Mas é importante entendermos isso, porque se queremos ter grandes resultados, eu preciso te mostrar, e daqui uns 20 minutos eu começo a pregar, mas eu preciso te mostrar algumas coisas primeiro, para que você consiga entender. Esse é o propósito. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente consegue colocar o texto aqui? Fala comigo aí se pode ou não, de onde, que eu também não sei direito de onde o pessoal está. Se não puder, não tem desconforto nenhum não. Mas, se puder, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se der para colocar aqui, Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Feche os seus olhos mais uma vez, só um minutinho. Pai, em nome de Jesus, quebra todo jugo, toda barreira, tudo aquilo que não provém de ti. Remova tudo aquilo,
Ó Pai, que possa impedir o teu povo de assimilar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vamos começar por aqui. Tiago está dizendo o seguinte: sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos, em algumas traduções, dizendo, com vossos próprios discursos. Preste atenção no que Tiago está dizendo. Ele diz: cuidado para que você, ao invés de cumprir o que fala para os outros, você é apenas um excelente transmissor daquilo que gostou, mas que não é capaz de viver. Esse é um grande alerta para muitos de nós. Cumpra aquilo que fala. Às vezes somos muito bons no falar. Ame sua esposa. Viemos aqui e falamos: ame a sua esposa. O difícil é quem está falando amar a dele. Mandar os outros amar a sua. Tenha paciência com a sua mulher. Vai lá para casa. Seja submisso ao seu marido. Pastor, se eu for, acabou a vida, a família, o mundo. Preste atenção. Falar é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é conseguir viver aquilo que fala. E na verdade, no mundo espiritual, não vale o que você fala. O poder do mundo espiritual está naquilo que você vive. Então é importante, deixa eu te falar, a grande maioria da dificuldade que nós estamos para fazer as coisas acontecerem na nossa vida é porque somos bons no falar, mas somos ruins e deficientes no cumprir. É o que Tiago está dizendo, é um alerta. Sede cumpridores e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê, gente? E eu preciso te mostrar isso rapidinho. Se você gosta de anotar, vai aí, Hebreus 9, 27. Então o primeiro alerta é: sede cumpridores e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Diga para mim, morreu uma vez só. Diga, morreu uma vez. Deixa eu te falar. Aqui está dizendo que a vida é uma só. Diga, uma só. Tu não tem outra oportunidade de viver. Esse é um dos textos que nós usamos até para derrubar, certo? Ou para confrontar a teoria da reencarnação. Aqui está dizendo que você só morre uma vez. Você só tem uma chance de viver. Uma. Entendeu? E se você pensa que não pode piorar, vai dar uma olhada no Salmo 90, verso 10, que diz: o homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. Olha só, se Hebreus 9, 27 diz que a vida é uma só, vem o salmista e diz que ela é curta e rápida. Numa vida única, curta e rápida, você não pode perder tempo falando com os outros aquilo que você não faz. Você tem que colocar o mais rápido possível que você sabe em uso na sua vida, para que você possa prosperar numa vida única. E passa rápido, meu filho. Essa garotada aí, ó, esses meninos novinhos, doido para crescer, querendo ficar de maior. Menino, até os 18 demora. Depois, meu filho. Ah, eu quero ser dono do meu nariz. Menino, tu não sabe o quanto o nariz é caro. Depois que tu é dono, dá vontade de devolver para os pais. Toma esse nariz de volta. Certo? A senhora, esse dia a senhora era uma garotinha. Aí. Esse dia a senhora era uma bola de futebol. 22 homens correndo atrás da senhora. Bonita. Hoje, a senhora é uma bola de ping-pong. É um empurrando para o outro. O tempo passa rápido demais.
Esse dia você era um menino, nem barriga você tinha. Tem hoje que cultivam algumas, que a mulher não faz amor, faz pilates. É ou não é verdade? Entenda, deixa eu falar uma coisa para você. O tempo passa rápido demais. Repita comigo, a vida é única, a vida é curta e a vida é rápida. Numa vida única, curta e rápida, o segredo é pôr em prática o mais rápido possível as instruções bíblicas para que possamos viver de forma extraordinária. Não dá para perder tempo, filho. Entendeu? Para de olhar o carro do vizinho, porque olhar para o dele não traz o seu. Entendeu? Para de olhar para a casa do outro. E a gente olha. Eu estou pregando para você, mas estou pregando para mim também. Entendeu? Eu tenho um quadriciclo de quase 500 cilindradas. Pouco ando nele. Aliás, ele está parado lá, de tanto ficar parado, não quer pegar. Já tem mais ou menos uns 6 meses. Agora resolvi. Você acredita que eu vi um cara com um de 1000 cilindrado? E eu falei, eu vou comprar um. Depois eu conversei comigo mesmo, sabe aquela conversa intrapessoal, igual o salmista, fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Conversando com você mesmo. Eu falei, ô Cláudio, pra que se tu não anda num de 500? Pra que tu quer um de 1000? E eu descobri que eu não queria um de 1000, eu só fiquei irritado porque eu vi alguém que tinha algo que eu não tinha. Pasme, você tá rindo de mim? Tá nada. Isso é quase uma autobiografia sua. Certo? Porque se nós não prestarmos atenção, nós ficamos infelizes com coisas que nem precisamos. Eu contei isso esse dia aqui. Viajei, fui pro norte. O cara me botou numa lancha, pensa num troço extraordinário, a lancha do cara. Falou, pastor, senta aí na frente. Aliás, mandou eu deitar assim. Deita, pastor, e curte. Menino, Deus é bom. Falar para você, pensa num troço extraordinário, aquela lancha. E eu, cara, estava me sentindo quase um Leonardo DiCaprio. Sabe? Eu estava lá. Quando ele voltou com a lancha, ele falou assim, pastor, quer andar no meu jet ski? Pô, eu falei, aí, já estava molhado mesmo, né? Eu falei, vamos pro jet ski. Fui dar uma volta, mas pensa num negócio maneiro. Ele falou assim, por que você não compra pro senhor? Eu falei, rapaz, esse troço é bom, não é caro não? Ele falou o preço, eu falei, eu vou comprar. E vim para casa. Xerém. É a grande metrópole. Voltei para Xerém. Abordei minha esposa, uma profeta extraordinária na minha vida. Falei, meu amor, tu não está entendendo. Eu andei no negócio, minha filha, e eu vou comprar um negócio daquele pra gente, porque nós vamos andar de jet ski. Minha mulher fez uma perguntinha básica. Para nós andar onde? Em Xerém. Se você der uma acelerada, atravessa Xerém toda. O que eu quero explicar a você? Esteja você aqui, na internet, nós temos que ter o cuidado, sabe? Para não prestarmos atenção demais em coisas que sequer precisamos para ser felizes. É loucura dizer para alguém que a simplicidade faz todo mundo feliz, porque tem gente que gosta de requinte, tem gente que gosta de luxo, e não tem nada de errado em gostar disso. Só que tem gente que é feliz no luxo e tem gente que é feliz na simplicidade. Essa é a grande essência da vida. Não é levar todos para morar no mesmo lugar, andar e ter o mesmo nível social. A vida é uma só, curta e
rápida. E só é rápida para quem é feliz, porque para quem não é, demora. Porque o cara que é feliz no casamento, a mulher ficou doente, o que ele faz? Procura o melhor médico. É ou não é? Claro, a mulher é maneira. Se morrer, acabou a alegria. Mas se a mulher é ruim e fica doente, alguém, vou chamar o médico. Não se mete nisso. A mulher é minha, quem tem que querer a cura sou eu. É ou não é verdade? Porque a vida, sim, a vida daquele, basta notar, sai para um dia de lazer extraordinário e você vê quanto tempo dura. Chegou lá, já deu meio-dia. Mas não vão almoçar? Na última garfada, já é 6 horas da tarde. Está na hora de ir embora. Agora vai para o hospital. Você vai ter alta em 24 horas. Você fica lá 3 dias. A nível de tempo, sim ou não? Porque o tempo não parece que não passa. Passar, ele vai passar do mesmo jeito. 1 minuto é 1 minuto para quem está feliz e para quem está triste. A diferença é a sensação. Então nós precisamos, eu preciso impulsionar você. Por quê? Porque você está morrendo. Você nasceu, lascou. Já está na linha do sepultura. Que, aliás, na sua lápide só tem 2 datas. O restante é só um tracinho. Lá na sua lápide só tem o dia que tu nasceu e o que tu vai morrer. E o outro? O outro é só um traço. E é nesse traço que eu quero inspirar você, sabe, a viver o incrível, o extraordinário. Ô pastor, o senhor fala isso porque o senhor é rico. Você acha que eu sou rico? Você pensa isso mesmo? Seja franco. Eu encontro umas pessoas que dizem, você é feliz sim, porque você está cheio de dinheiro. Eu não falo que não estou, porque não vou jogar contra o gol. Eu sei que eu tenho muito dinheiro, mas ele está aí para eu ganhar. Eu ainda não ganhei. Mas o pessoal pensa, querem me vender pelo menos umas 10 coisas por dia. O senhor não compra não, que o senhor está com dinheiro. Aí eu falo, estou com dinheiro, estou. É ele que não está comigo. Estou reclamando e dizendo que eu estou endividado, não é nada disso não. Mas eu provavelmente tenho umas 1000 vezes menos dinheiro do que as pessoas pensam. Mas eu aprendi a ser próspero, a viver na minha régua. Sou feliz com a mulher que eu tenho, no lugar que eu moro, com o carro que eu ando, da maneira que eu vivo. Já tentaram me levar para outro lugar. Não estou afim, irmão. Dá licença, ó. Pronto. Entendeu? Pare de andar na medida dos outros e aprenda a ser feliz com a medida que Deus te chamou. É isso. Então a vida é uma. A vida é curta e a vida é. Então sede cumprir dores da palavra. É isso. Saia daqui para cumprir. Porque você pode sair daqui. Como é que foi o culto? Maneiro, cara. Mas estou engraçado. Maneiro, me diverti pra caramba. Fez o que com a vida? Fui pro inferno com essa mensagem. Devia ter ido sem ela, para não botar o crédito em mim. Então preciso que você saia daqui para que seu casamento seja o que nunca foi, para que o seu filho vá viver o que nunca sonhou em viver, para que o seu emprego, os seus negócios, a sua saúde, a sua vida com Deus vá para outro nível. É isso que eu estou afim. Tem alguém aqui que está afim de viver isso? Isso, ficamos todo mundo doido. É assim que funciona, porque a fé é loucura. Só que eu preciso que você entenda mais 2 coisinhas para eu começar a pregar. Eu preciso que você entenda que a Bíblia está focada em 2 vidas. E eu vou te mostrar isso, se você quiser abrir aí e marcar, certo? Apocalipse, capítulo 2, verso 11, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Preste atenção. Dano da segunda. Se tem segunda morte é porque tem primeira morte. Eu acho que é um negócio, uma revelação extraordinária. Por que tem segunda morte? Virei sábio agora. Por que tem segunda morte? Porque já teve a primeira. E deixa eu te explicar isso para ficar mais claro. Mateus 10, 28.
E no demais, ou não temais, os que matam o corpo e não pode matar a alma. Preste atenção aqui, porque a Bíblia está focada em duas vidas. E é isso que eu quero que você entenda. Ok? A Bíblia diz, não sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Mas sofrerá o dano da primeira morte. O texto diz, não tema aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Há duas vidas aqui. E desde o início isso é exposto. No princípio criou Deus, céus e terra. Oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no... Preste atenção. Duas vidas. Uma aqui na terra, passageira. Uma experiência que viemos viver nesse corpo. Nós não somos seres humanos. A Bíblia diz, vós não sois deste mundo. Segundo a Bíblia, eu não sou um ser humano que vou viver uma experiência espiritual. Segundo a Bíblia, eu sou um ser espiritual que vim viver uma experiência humana e depois voltar para o Pai, que é da onde eu vim. Eu acho que isso é claro. Só que eu preciso entender isso e amadurecer isso. Dois estilos de vida ou duas vidas. Uma que eu vou viver aqui nesse corpo, e quando a morte, certo, vier neste corpo, eu vou me deparar com a tal da segunda morte, onde a minha alma se separa de Deus. Primeira morte, o espírito se separa do corpo, o sistema para de funcionar, a eletricidade vai embora e pronto, volta para Deus. Por isso o espírito está pronto, é assim que funciona. Aquilo que saiu de Deus volta para ele. Aliás, quem teve Covid e enfrentou problema com falta de ar, sabe perfeitamente o que é sopro de vida. Porque quem foi lidar com a respiração no Covid se deu mal. Todas as vezes que tentava puxar o ar, parece que Deus não estava. E cadê o sopro? Quem viveu isso narra como se sentisse Deus indo embora do seu corpo. Pensa na agonia. Teve alguém que viveu isso aqui? Levante a mão. Aí. Normalmente a grande maioria das pessoas descreveram dessa forma. Nós precisamos entender que há uma preocupação de Deus com essa vida. Por quê? Porque essa vida, esse estilo de vida, essa maneira de viver é um processo que Deus criou para alcançar outras pessoas para viverem com Ele. É importante entendermos isso. Se eu conseguir entender que eu tenho duas vidas e uma é mais importante, qual é? A vida eterna. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão isso. O que é demais coisas? São coisas que não vão comigo para o reino dos céus, mas que eu vou viver aqui na terra. Então a prioridade é buscai primeiro, prioridade, reino de Deus, sua justiça, e as coisas para este mundo, para esta outra vida. É isso que nós temos que entender. Se entendemos isso, dois estilos de vida. Eu vou morar na glória com Deus pela graça e por botar em prática o que eu aprendi. Quando alguém perguntou a Jesus quem é que ia com ele para a sua casa, lembra da historinha? Na casa do meu pai tem muitas moradas, lembra? Mas quando alguém perguntou a Jesus e disse a ele assim: está lá fora seus irmãos e sua mãe, ou seja, sua família, ou seja, quem vive com você na sua casa, intimidade. Jesus disse assim: minha família, ou meus irmãos e minha mãe, são aqueles que se tornam cumpridores da vontade de meu Pai. Olhe bem, é o que Jesus falou. Quando olhamos para isso, nós precisamos entender que dois estilos de vida, ou duas vidas diferentes. Uma eterna, que não é estabelecida por lei de compensação, mas por graça e por obediência. A Bíblia diz exatamente assim: buscai
a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paz com todos e santificação. Amai o próximo, paz com todos e santificação. Sem a qual. Não é paz com todos e santificação sem as quais. Não. Paz com todos e santificação sem a qual. Porque a Bíblia também me diz: enquanto depender de vós, tenha paz com todos. Mas ter paz com todos, entenda isso, depende também do outro e não somente de mim. Mas santificação não depende do outro. Santificação depende de mim. É assim que funciona. Quando nós vamos olhar aqui, o que eu quero que você entenda é que a Bíblia começa dizendo, Tiago, como usei o texto, e ele nos diz o seguinte: cumpra, não seja hipócrita, cumpra aquilo que você sabe e pare de ensinar aos outros aquilo que você mesmo não é capaz de fazer. Por quê? Porque você só tem uma oportunidade de viver e não terá outra. Tempo é a coisa mais valiosa do mundo. Você quer ver? Se você hoje ganhasse uma fortuna de R$1 bilhão ou $1 bilhão, mas você descobrisse que só tem um dia de vida, mas existe uma maneira de, ao invés de que você tenha um dia de vida, você tenha 2. Quanto você daria para viver mais 24 horas? Eu não vou dizer tudo, mas pelo menos uns 500 milhões. O que significa que a vida é mais importante que o dinheiro. É só uma questão de visão. Eu queria que você parasse para pensar. Por quê? Porque parece que estão engessando a mente das pessoas. Engessando, já falei isso aqui. Se eu falasse para você, fui ontem, meio-dia, sacar R$5.000 no banco e o ladrão me roubou, o que você pensa? Também? Sacar R$5.000? Ou seja, quem é que está certo? O ladrão. Errado sou eu que fui sacar o dinheiro. Se eu falasse para você, fui dar uma caminhada com meu iPhone 11 Plus, 10h30 da noite, o ladrão veio e roubou meu telefone. O que você... Deu mole, aí já botaram na minha conta. Porque esse horário não é horário de andar com esse aparelho, porque esse horário é o horário do ladrão saltar. O que é isso? Pensamento pronto. Você pensa que pensa, mas você não pensa. Compre batom. Hipnotizou a turma toda. Nós precisamos voltar a pensar, gente. Voltar, sabe? Pensar. Lembra da tabuada? 1 vezes 2, 2. Hoje não tem mais tabuada, tem? Claro que não. Você pega aqui, ó. 3 vezes 3, peraí. 3 vezes 3, 3 vezes 3. Eu acho que é 9 aqui no... A calculadora atrofiou a mente dos outros. Atrofiou. Nossa época era muito melhor. Hoje essa garotada ganha o quê? Celular, videogame, tablet. Nós ganhávamos o quê? Havaiano e apanhava com presente. Não tem como não crescer forte. Observe, eu preciso que tenhamos resultados extraordinários nessa vida, porque viver bem aqui é fazer propaganda do eterno. Quando alguém olha, por que você é tão feliz, que nem tão bonito você é? Estou com Jesus. O que você tem que eu não tenho? Deve ser Jesus. E para isso eu preciso te mostrar uma coisa rapidinho. Preciso ir embora antes, falou? Preciso ir embora antes. Quando o pastor é muito assim, fala: se você for embora antes, perdeu a benção. Então eu já me lasquei um montão de vezes quando eu tinha que sair. Vai devagar, mas não precisa sair antes não. Deixa eu te mostrar uma coisinha de resultados extraordinários. Absalão assume o trono deixado por Davi.
Ele pede a Deus algo extraordinário. Ele era um dos homens mais bonitos, segundo a Bíblia. Perde para Saul e Absalão, provavelmente. Eu também não quero saber se é bonito ou não é. Isso é um assunto que não me interessa, certo? O cara era forte, era um cara valente, a nível de decisões, estou falando de guerra. Optou por casar com a filha dos inimigos para conseguir a paz durante seu governo, mas isso aí não é problema meu. Ele era um cara rico, sim. Ele era um indivíduo inteligente. Mas Salomão foi alguém que pediu sabedoria. E deixa eu falar a grosso modo. Cultura, quantidade de dados que você tem armazenado. Inteligência, capacidade que você tem em aprender. Sabedoria, capacidade de pegar tudo isso e fazer a sua vida ser extraordinária. Porque é isso que o sábio faz. É assim que funciona. Quando eu olho para a vida desse cara, ele está vivendo uma vida tão extraordinária com Deus, resolveu um problema seríssimo no caso de duas prostitutas. Sua fama está rompendo, está ultrapassando. Ele é um cara que está realizando e estabelecendo resultado de alta performance, até que uma rainha precisa ver isso de perto. O texto diz que o que move Sabá, a rainha de Sabá, para ver Salomão é o que Deus está fazendo através dele. Ela está curiosa, porque esse cara está vivendo de uma tal forma que todo mundo está falando a respeito dele. A vida desse camarada está sinalizando para um Deus poderoso, acima da média. E a curiosidade, porque é uma das coisas que move as pessoas a procurar Jesus. Por que é que Zaqueu sobe numa árvore em Jericó? Provavelmente por causa de Levi, que se tornou Mateus, um ex-cobrador de impostos e fiscal também da Receita Romana, que abandonou seu ministério para servir a Jesus. Vidas, estilo de vidas que despertam a curiosidade, o desejo, o interesse de outras pessoas a virem olhar. Porque é isso. O que é que Filipe diz? Natanael, vem e vê, achamos o Messias e ele vem de Nazaré. Natanael diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, sem argumento, diz, vem e vê, cara. Mas quando ele diz a frase, inevitavelmente ele desperta a curiosidade. Nós temos que viver um estilo de vida que, no mínimo, desperte a curiosidade das outras pessoas quererem descobrir quem é o seu Deus. E o que está acontecendo para a sua vida ter tantos resultados? Esquece dinheiro, eu estou falando de prosperidade. Entendeu? É algo que vai além. Dizer que prosperidade não é dinheiro, não é verdade nem mentira. Simplesmente é uma informação incompleta. É muito mais do que isso, prosperidade. É o que o pastor Paulo estava falando aqui. É um conjunto de coisas. Quando olhamos para este cara, ela vem, ela traz consigo suas demandas, seus questionamentos. A rainha de Sabá traz presentes. Mas o que me fascina é que por que é que essa mulher traz tantos presentes? Porque ela vai bater um papo com um homem considerado o mais sábio daquele momento. E ela entende que se vai ocupar o tempo desse cara, não vai ser de graça. Ela leva presentes. Preste atenção. Ela vai conversar com o camarada e quer tirar suas grandes dúvidas. Ela quer respostas para aquilo que ninguém pode responder. Então ela não vai ocupar simplesmente Salomão. Ela vai levar alguma coisa. Não sei se o intuito é simplesmente agradá-lo ou é remunerá-lo pelo tempo que ele vai oferecer a ela. Te faço uma simples pergunta. Quanto custa os livros que você lê? Quem você anda lendo? O que você é capaz de investir na sua própria vida para conversar com gente, para ouvir pessoas, para participar de eventos que podem levar sua vida para outro nível?
É uma boa pergunta. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um livro desses camaradas aí de alta performance. Pois é, querido. Antes, a maneira mais segura até hoje de se subir ainda se chama escada. O que oferece a você a possibilidade de galgar um degrau de cada vez. Quando olhamos para isso, é isso que ela vem. Traz seus presentes com a expectativa. Isso. A expectativa de ouvir esse cara. E ela ouve Salomão, porque ele é bom nas palavras. Mas quando ela é uma rainha, ela não ocupa o cargo à toa. Ela não foi ali apenas para escutar o que o cara vai falar. Mas quando ela termina de conversar com Salomão, ela quer fazer um tour. Ela quer percorrer. E quando ela entra na cozinha, quando ela vê os copeiros, quando ela vê os uniformes, quando ela vê os criados, quando ela vê a estrutura, quando ela começa a olhar, ela descobre que aquele camarada não é bom nas palavras. As palavras são apenas ecos daquilo que ele vive. O texto diz em algumas traduções que ela fica fora de si quando ela vai observar a maneira que Salomão vive, como é que as coisas funcionam, ou seja, muito mais do que um bom narrador, muito mais do que um bom orador, muito mais do que alguém que é hábil no falar. Esse camarada colocou em prática na sua vida aquilo que era capaz de ensinar os outros. Ninguém aqui é bobo. Ninguém é bobo. Está todo mundo olhando para tudo. Nada passa batido ou passa, né, de forma desapercebida por todo mundo. A verdade é essa. Porque mais do que... Você sabe quando alguém encontra com a minha mulher? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E pode até não ir bem, que depois eu conserto aqui depois. Mas quem aqui gostaria de bater, só se tivesse alguém, bater um papo com a minha esposa, levante a mão. Tá. Seu nome? Maria Madalena. Se você tivesse a oportunidade, seja franca, ok? Se você tivesse a oportunidade de conversar com a minha esposa e tivesse uma pergunta para fazer para minha esposa a meu respeito, o que é que você perguntaria para ela? Sabe o que ela disse? Eu perguntaria como é que o senhor é em casa. Claro! E não é só ela, a maioria das mulheres que encontram com a minha mulher. E é assim mesmo. Há um tempo atrás eu falei do homem suprir com o melhor que pode a sua esposa, dando para ela uma oferta mensal, que não estipulei valor, mas disse que ela deveria saber que ele faz o melhor por ela. Você sabe o que a mulher perguntou para a minha mulher? Ele dá-me um negócio que falou lá para... Imagine você! Se eu não desse. Estava lascado. Lascado eu já estou com ela, mas estaria mais. Certo? Porque o que vale não é o que a gente fala, meu irmão. O que vale é o que nós vivemos. A grande dificuldade de se pregar o evangelho hoje não é o evangelho, não é Jesus, é o testemunho daqueles que dizem que andam com Jesus. Eu quero que você saia daqui para viver uma vida que deixa o diabo endemoniado. Que o diabo fala, fico doido. Pensa o diabo falando assim, o demônio entra em mim quando eu olho para a vida dele. Seria um negócio extraordinário, sim ou não?
Eu acho maior barato quando eu falo a palavra diabo. Tem uns irmãos que já... Pastor, não fala porque eu tenho medo, pastor. Tenho medo, ô Jesus, tem misericórdia. Oh, meu Deus. Tem gente que apela para tudo quanto é ramo. Ô, gente, numa vida, uma só. Esse dia eu estava com 18, vou fazer 52. Estou acabadinho assim porque morei perto da praia. Maresia acabou comigo. Não, na verdade. Pensa, eu vou dar mole? Eu vou falar a frase como estou morrendo de raiva? Eu morro de alegria, de raiva eu não morro. Porque se eu morrer de raiva, quem me fez raiva fica feliz. Se eu morro feliz, quem me fez raiva morre de raiva. Uma vida única, curta, rápida. Coloque em prática. Por quê? Porque está todo mundo olhando para nós. É assim. É isso que tem inspirado as pessoas. A maneira que nós venhamos a viver. Então saia daqui hoje, com vontade assim mesmo de viver o extraordinário. E provavelmente quando eu estou falando isso, você pode estar pensando assim. Está pensando que é assim. Eu venho num cultinho desse assim, saio, entrei aqui no fundo do poço, vou sair daqui na crista da onda. Não precisa nem ir para a crista da onda, mas se sair do poço eu já estou feliz. Aliás, quando você falar que está no fundo do poço, não denigra a imagem do poço. Porque pensa num lugar maneiro, fundo de poço. Sim, eu tenho lá, eu gosto de entrar, fundo de poço. Maneiro, fresquinho, água limpinha. O problema é que as pessoas estão no fundo da fossa e estão chamando fossa de poço. Tá vendo como é que eu estou quebrando seu paradigma? Ah, pastor, você não conhece a minha história e nem estou afim. Só se for para você me contar a história de Vitória, porque eu já estou cansado disso, sabe? Ah, pastor, sofro tanto. Ó, é aquele ali, vai lá e fala com aquele ali, porque eu estou por aqui do sofredor. Ah, pastor, sou traumatizado. Isso, é isso aí, hospital de trauma ortopedia, ou o que você quiser lá. Vai lá no centro da cidade, lá perto da rodoviária, tem um especialista em trauma. Eu estou afim de conversar com gente que apanha, que tem que dar drible no Satanás. Pastor, quase morri 3 vezes essa semana. Pastor, eu tô na aventura. É isso aí, cara. Sai daqui para viver o incrível, sabe por quê? Porque isso é possível. Que ninguém te engane. Para com essa vidinha medíocre. Ah, pastor, tô bem, sabe, tô satisfeito. Ah, sai fora. Levanta essa cabeça sua, pega esse marido seu, é ruim, mas é seu. Esses filhos seus, bagunceiro, é que a mistura entre você e seu marido não deu certo. Deveria ter olhado antes de misturar esse sangue, é ou não é? Ah, pastor, minha sogra, sua sogra nasceu depois que tu casou? A chefe do Butantã já estava lá, é ou não é verdade? Então pare com essas lamúrias. Você pode ficar de pé agora assim e dar um sorriso para quem está do seu lado. Isso, sai daqui animado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Glória a Deus.